Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 6 da série Tráfego do Zero à Escala, uma série feita totalmente para você que é empreendedor e para você que é gestor de tráfego iniciante em busca de atrair mais clientes e acelerar as vendas do seu negócio ou dos negócios dos seus clientes na internet. E na nossa aula de hoje, na nossa aula de número 6, você vai aprender como criar campanhas para a rede de pesquisa do Google que geram retorno sobre investimento muito acima da média. Então, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar na prática o que eu tenho feito para criar campanhas para meus clientes na rede de pesquisas e campanhas que têm gerado resultados acima da média. E quando eu digo que geram resultados acima da média, eu digo da principal métrica de qualquer tipo de campanha de mídia, que é o ROAS, certo? Então, a principal métrica no final do relatório que importa para o seu cliente com relação ao investimento em mídia, né? Então, seja no Google Ads, no Facebook Ads, no LinkedIn Ads, no Taboola e qualquer outra plataforma de mídia que você consegue comprar mídia, o que mais importa para o seu cliente é o ROAS. E o ROAS, ele é o retorno sobre o investimento em publicidade. E o ROAS, ele tem a base de cálculo parecida com a do ROI, que é o retorno sobre o investimento de uma forma geral. Então, imagina o seguinte, que você é uma empresa e você está pagando R$ 1.000 para um gestor de tráfego. Então, você está investindo R$ 1.000 para um profissional de tráfego cuidar das suas campanhas. E aí você coloca em tráfego um investimento de cerca de uns R$ 2.500. Opa, pera aí. R$ 2.500. Quando você for fazer o seu cálculo de ROAS, você não vai considerar o valor investido no gestor, somente o valor investido em tráfego. E o cálculo, para você que ainda não conhece, é ROAS é igual ao retorno, lembrando que é o retorno somente em publicidade dividido pelo investimento somente feito em publicidade vezes 100 para a gente encontrar esse número em porcentagem, beleza? Então, esse aqui é o ROAS. E quando eu falo que eu gero retorno sobre investimento acima da média nas minhas campanhas, é porque eu conheço essa média. E um ROAS médio, considerado bom pelo mercado, ele é um ROAS de 300%, que significa que um ROAS de 300% significa que a cada R$ 1 que você investe, retorna R$ 3. Beleza? Isso aqui é um ROAS considerado bom pelo mercado, certo? Considerado bom. E quando eu falo que eu gero um ROAS muito acima da média, eu tô falando para você que eu tenho campanhas de mídia, campanhas na rede de pesquisa que tem gerado ROAS de 1.800%. E eu vou te provar, vou abrir aqui o gerenciador de um dos meus clientes e eu vou te provar que eu tenho feito isso nesses primeiros 15 dias de campanhas aqui no Google Ads, beleza? E significa que a cada R$ 1 que eu tenho investido está me retornando R$ 18. Então, isso é considerado muito acima da média. Então, um ROAS de 5 já seria um ROAS acima da média, porque a média é 300%, né? Um ROAS de 500% já seria considerado acima da média. Eu estou falando de um ROAS de 1.800%. Ah, Gustavo, mas apenas R$ 18? Ok, eu estou usando a base de cálculo de R$ 1. Agora, se a gente fazer uma multiplicação de um ROAS, de um retorno de 1.800% sobre o investimento mensal de R$ 1.000, por exemplo, então imagine que você investiu R$ 1.000 na sua campanha. Isso vai te retornar com um ROAS de 1.800% R$ 18.000. R$ 18.000. Agora eu te pergunto, você acha que é bom investir 1.000 e retornar 18.000? Ou você acha que é bom investir R$ 1 ou investir 1.000 e retornar 3.000? Claro que é óbvio que um ROAS de 1.800% é muito maior. E aí você pode falar assim, ah, mas depende do mercado, depende do produto e etc. Gente, não te noia nessas coisas, tá? Tem pessoas que tentam fazer milagre com orçamento baixo. Tem pessoas que tentam fazer milagre com orçamento baixo. Não vou dizer pra você que é impossível você conseguir um retorno
ainda maior com investimento de R$ 1.000. Eu não vou dizer que é impossível, porém, se você já está conseguindo esse resultado, saiba que você já está fazendo um excelente trabalho nas suas campanhas ou nas campanhas dos seus clientes. Beleza? Então, se o meu cliente, nesse caso, olhar para mim e falar assim, Gustavo, eu não estou satisfeito com o resultado, e com base no que eu sei que ele investe, e muitas vezes você pega alguns clientes que têm limitação de investimento, ele até te paga bem pelo meu trabalho, mas às vezes ele tem a limitação no investimento. E então, se ele olha pra mim e diz que não tá bom, cara, eu não tenho mais o que fazer, porque às vezes você fica te noiando e fica fazendo otimização, 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 e aí você vai ver, você rodou, colocou muito esforço em algo que não vai crescer muito e às vezes pode até piorar os seus resultados, beleza? Então, o ROAS é a métrica mais importante que você deve se atentar ao analisar a sua campanha de um modo geral, no relatório mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual, enfim. É isso aqui que vai importar para você, porque o ROAS, através dos resultados do ROAS, você vai dizer se compensa ou não dar continuidade nos trabalhos, se você tem que fazer alguma otimização ou se você vai ter que parar as suas campanhas e partir para uma outra plataforma. Mas já te adianto, o Google Ads é a melhor ferramenta de vendas da internet. Ela é a melhor ferramenta de vendas da internet e eu vou te provar o porquê, beleza? Então, eu vou estar se perguntando assim, o que é, Gustavo, a rede de pesquisa? A rede de pesquisa nada mais é, né? Anunciar na rede de pesquisa é você colocar o seu anúncio frente à pesquisa de um usuário. Então, por exemplo, imagine que você seja um vendedor de carros, certo? Então, você é um vendedor de carros e você está situado em Americana, aqui na região onde eu estou, mais ou menos. Beleza? Então vamos lá. Abri uma nova aba do Google e eu, como um comprador de carros, vou fazer a seguinte pesquisa. Loja para comprar carros em Americana. Aqui, ó. Existem duas formas de você aparecer nos resultados de pesquisa. A forma orgânica, que é essa forma aqui embaixo, onde não tem os anúncios na frente, e a forma paga, certo? A forma orgânica é uma forma válida, no entanto, é uma estratégia que exige um conhecimento tanto tático quanto estratégico e técnico, e ela gera resultado para você ranquear entre os primeiros. Leva-se. Perdão, pessoal. Leva-se um tempo de mais ou menos de 6 a 12 meses, né? Dependendo do tipo de palavra-chave que você está querendo utilizar. Então, se ela for muito concorrida, pode demorar bastante tempo. Depende também do seu conhecimento em técnicas de SEO, beleza? Então, mas é muito válido. Se você contratar um profissional de SEO, muitas vezes o cara tem um conhecimento muito grande e consegue até mesmo ranquear os seus links, né? As suas páginas entre os primeiros aí até mesmo em menos tempo. Mas eu tô falando aqui dos 4 primeiros anúncios que geralmente aparecem na busca, que são os anúncios. Então, se você me acompanhar até o final, eu vou te ensinar o processo que eu sigo para colocar os meus anúncios aqui na rede de pesquisa entre os primeiros e o processo que eu utilizo para criar esses anúncios e conseguir bons resultados. Então, esse é a rede de pesquisa do Google. E por que você tem que anunciar ela? Porque, eu vou até escrever aqui pra você, ó. Porque, opa. Porque você atinge o usuário no momento de compra. Como assim, Gustavo? Eu vou atingir o usuário no momento de compra. Imagina o seguinte, quando você anuncia no Facebook, você tem que conseguir a atenção daquela pessoa, despertar essa atenção, prender essa atenção, levar ele para tua página e convencer ele de que seu produto é bom. E muitas vezes, se você fizer isso já ofertando de cara, você pode criar uma má experiência para o seu usuário, certo? Então a dinâmica do Facebook, eu costumo dizer que você tem que fazer um trabalho de ganhar a atenção dele, gerar um relacionamento e aí sim você gerar a venda. Mas no Google Ads é diferente. Você consegue anunciar para pessoas que já estão decididas muitas vezes
do produto que elas querem, elas já estão fazendo essa busca, no entanto, elas estão pesquisando qual a melhor loja, qual o melhor tipo de produto, né? Dependendo do tipo, da quantidade de marcas que há. Enfim, por exemplo, se você faz uma busca do tipo que a gente fez aqui, ó, loja para comprar carros em Americana. Isso é uma busca que deixa muito claro que alguém está buscando uma loja porque quer comprar carro e ele está aqui na região de Americana. Beleza? Então essa é a importância de você anunciar na rede de pesquisa do Google. Então, fica comigo porque eu vou te mostrar tudo. E cara, eu tô falando de tudo, absolutamente tudo. Eu vou abrir meu processo e vou abrir para você os detalhes importantes que muitas vezes pessoas que criam as campanhas no Google ficam patinando, ficam levando bastante tempo para tomar decisões do que escolher, quanto investir, qual fórmula eu devo fazer para achar um investimento ideal. Eu vou abrir tudo para você, tudo que eu faço e também vou mostrar alguns erros que o pessoal tem cometido, beleza? Então, vamos voltar aqui. Agora você já sabe o que é a rede de pesquisa e a importância de investir na rede de pesquisa. Tá, você sabe do ROAS, mas você precisa também conhecer a estrutura de campanha do Google Ads, tá? Então, a estrutura de campanha do Google Ads. E o Google Ads ele tem uma estrutura de campanha muito parecida com a do Facebook. Se você já anuncia no Facebook, você sabe que o Facebook ele tem uma estrutura que é campanha, conjunto de anúncio e anúncio, né? No Google Ads, o processo é muito parecido. É a campanha. Opa, deixa eu só tirar aqui. Eu tenho uma campanha. Dentro dessa campanha eu posso criar grupos de anúncios. E dentro desses grupos de anúncios eu coloco os meus anúncios. Beleza? Então vamos passar por cada um deles. Na campanha, eu vou definir o meu objetivo, né? A minha meta. Vou colocar aqui, ó, a minha meta. Eu vou definir o meu orçamento, eu vou definir a minha estratégia de lance, eu vou definir a programação do meu anúncio, eu vou definir também as extensões que eu posso utilizar na campanha e etc. Então é basicamente a inteligência da sua campanha aqui, a parte de configuração mais densa está na campanha, certo? Aí depois eu tenho os grupos de anúncios. Então, nos grupos de anúncios, eu vou definir a segmentação através das palavras-chave. Então, nos grupos de anúncios, eu vou definir as segmentações através da palavra-chave. Existem outras formas de você segmentar, mas para a rede de pesquisa, você vai utilizar somente as palavras-chave de início, beleza? E depois eu tenho os anúncios. E os anúncios, eles são o quê? Eles são os seus criativos. E os seus criativos envolvem o título 1, o título 2 e o título 3. Vai envolver também a extensão de URL, né? Não é esse nome, mas eu não me lembro agora. Mas enfim, depois eu te mostro do que eu tô falando aqui, a extensão de URL e a descrição 1 e a descrição 2. Beleza? Então, por aqui, descrição 1 e 2. Beleza? Então, isso aqui é os seus anúncios. Então, você tem na estrutura campanha, onde você define meta, orçamento, estratégia de lance, programação, extensões, mais algumas coisas. Dentro do seu grupo de anúncio, você vai definir o grupo de anúncio, a segmentação, o grupo de anúncio você vai definir a segmentação através das suas palavras-chave. Então, é através das palavras-chave que o seu anúncio será ativado quando um usuário fizer uma pesquisa. Por exemplo, a palavra-chave que eu poderia ter anunciado aqui, por exemplo, ó, seria somente comprar carros em Americana. Então, olha, eu tenho aqui a Web Motors, eu tenho a Carros à Venda em Americana, que é da Mobi Alto, eu tenho aqui, ó, da iCarros. Todos os anúncios aqui estão com a palavra comprar, estão com a palavra carros e estão com a palavra americana. Eu acho que só aqui, olha, não, carros na Web Motors não tá
com a palavra comprar, mas tem a palavra carros e tem a palavra americana e tem a palavra oferta, que ela tem uma relação com a palavra comprar, beleza? Então, essa aqui é a estrutura do Google Ads. Entendendo a estrutura do Google Ads, você também precisa entender o processo do usuário na rede de pesquisa. E o processo do usuário na rede de pesquisa, ele segue o seguinte caminho. Ele faz, primeiramente, uma pesquisa no Google. Então, o usuário tem uma necessidade, tem um desejo, ele tem uma dificuldade e ele faz uma pesquisa no Google. Então, vamos supor que eu seja esse usuário, beleza? Então, eu sou o usuário que estou com uma necessidade de adquirir um veículo. Então, eu quero comprar um veículo e por isso eu vou... Por isso eu faço uma pesquisa aqui em Americana para entender quais são as melhores lojas de carros. Então eu vim aqui e dei comprar carros em Americana, beleza? Então fiz a primeira etapa o usuário faz uma pesquisa no Google, beleza? Então fiz a pesquisa no Google, o que o usuário vai fazer? Ele vai clicar provavelmente no seu anúncio. Então ele vai clicar no anúncio. Por quê? 80% dos cliques vai vir para essas primeiras posições aqui. 80% dos cliques vem para essas primeiras posições, segundo os dados de várias empresas que fazem análise de SEO, análise de search do Google e etc. Até mesmo alguns dados do Google. 80% vai vir para esses 4 primeiros anúncios aqui. Então, estar bem posicionado e ter um anúncio que seja atrativo é muito importante. Então, o usuário ele vai e clica. Então, imagine que eu vim aqui e cliquei no primeiro, carros na Web Motors. Então tá. Primeira coisa, pesquisei no Google, cliquei no anúncio e aí eu vou para uma página. E foi o processo, beleza? Esse foi o processo que eu segui. Então, fiz a pesquisa aqui, me apareceu esses 4 anúncios no topo. Talvez tenha alguns anúncios aqui embaixo também, mas não tem nesse caso aqui, não tem. Mas geralmente tem alguns anúncios aqui que ficam no rodapé da página, aqui no final, quer dizer. E beleza. E aí eu cliquei no anúncio e fui para uma página. Motors, pelo amor de Deus, me desculpem, eu tô fazendo vocês gastar cliques, mas é por uma boa causa. E eu tô formando aqui alguns profissionais para talvez ajudar até vocês mesmo a alavancar esses resultados. Mas enfim, vamos voltar aqui. Então, esse é o processo que o usuário segue. Mas, para você aparecer, né, aqui entre os primeiros, para uma busca como essa que eu fiz, você tem que seguir as regrinhas básicas, as regras básicas de uma campanha na rede de pesquisa. Opa, aqui saiu errado. As regras básicas de uma campanha na rede de pesquisa. Vamos lá. Para você entender sobre essas regras básicas, para mim te explicar sobre as regras básicas, tô me embolando todo aqui. Você precisa entender que o Google, ele prioriza os anúncios que entregam a melhor experiência para o usuário. Então aqui, olha, deixa eu só tirar aqui. O Google prioriza os anúncios que entregam a melhor experiência ao usuário, beleza? Então, o Google priorizando isso, o que significa? Significa que todos os pontos do processo de busca do usuário devem corresponder à busca dele. Então, isso significa que todos os pontos do processo de busca do usuário devem corresponder à busca dele. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que todos os pontos, quais são todos os pontos? É a pesquisa no Google, o anúncio e a página. Então, eu estou dizendo que nesse exemplo que a gente usou aqui, olha, comprar carros em Americana, então eu vou vir aqui, comprar carros em Americana, essa aqui é a nossa palavra-chave. Então, eu vou colocar aqui, ó, exemplo.
Aí vou colocar aqui, a keyword, né? Nossa palavra-chave, melhor. Nossa palavra-chave é comprar carros em Americana. Então, esse aqui é o nosso exemplo. Quando o Google diz que ele prioriza, né, os anúncios que entregam a melhor experiência, eu já te expliquei que significa que todos os pontos do processo de busca devem corresponder à busca dele, ok? Então eu estou dizendo que lá no seu grupo de anúncios, que é onde você vai selecionar todos os termos para qual você quer que o seu anúncio apareça, então nos grupos de anúncios, né, os grupos de anúncios devem conter o termo comprar carros em Americana. Por quê? Porque para você aparecer aqui na pesquisa do usuário, você precisa selecionar a palavra-chave no grupo de anúncio, beleza? Então, o seu grupo de anúncio precisa conter essa palavra-chave, esse termo comprar carros em Americana. Mas os seus anúncios também. Por quê? Se você faz uma busca aqui, comprar carros em Americana, e aparece aqui, comprar carros em São Paulo, qual que é a coerência que tem? O cara tá fazendo uma busca muito específica. Ele quer comprar carros e ele tá aqui em Americana. Mas, se aparece algum anúncio, tipo, comprar carros em São Paulo, isso não faz sentido. Então, a experiência do usuário já não vai ser uma boa experiência. Então, os anúncios precisam ter, né, ou melhor, os anúncios devem conter o termo comprar carros em Americana. Então, esse aqui, os anúncios devem conter, tá? Então, aqui os grupos de anúncios e os anúncios. E qual que é a última etapa? A última etapa é o site. Então, o site também deve conter o termo. Então, a página deve conter o termo comprar carros em Americana. Essa é uma regrinha muito básica do Google. Você precisa fazer com que os termos relevantes para o seu tipo de negócio, que os termos que o seu usuário vai utilizar, eles precisam estar, primeiramente, segmentados dentro do seu grupo de anúncio, para você indicar para o Google que você quer aparecer para aquele termo. O seu anúncio deve conter esse termo para que o seu usuário identifique e veja que vai clicar no anúncio que vai realmente entregar o que ele está buscando. E a página onde ele vai ser direcionado precisa ser coerente com a pesquisa dele. Então também tem que conter esse termo, beleza? E aí você vai fazer a sua copy, vai fazer a sua estratégia e blá blá blá. Então você já entendeu a regra básica, o processo do usuário, a estrutura de campanha do Google, já entendeu que o ROAS é melhor, é a métrica mais importante para se analisar nas suas campanhas no final de cada mês ou no final de qualquer período que seja, no relatório. Agora vamos para a prática. Mas antes de ir para a prática, eu vou te mostrar e vou te provar que eu tenho gerado aqui um ROAS de 1.800% para um cliente na rede de pesquisa do Google. Vou aqui entrar na conta dele. Tô ocultando alguns dados aqui, tá? Para não expor esse cliente e também não ter espertinhos contactando o meu cliente falando assim, olha, eu vi os dados lá que o Gustavo abriu e eu consigo gerar resultado muito mais acima do que ele tá gerando para você hoje, beleza? Então, cara, acredite, tem pessoas que fazem isso, tá? Então, quando você for abrir aí algum gerenciador de algum cliente para dar uma aula, para fazer alguma explicação para algum amigo e etc, tome cuidado na hora de você abrir esses dados. Então aqui na campanha de search eu ocultei e aqui eu vou ocultar provavelmente, eu vou borrar aqui depois na edição os dados do meu cliente, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui o custo da minha campanha. Veja bem, é uma campanha de search, é uma campanha da rede de pesquisa, ó. Eu vou provar para você que era uma campanha da rede de pesquisa. Vou clicar nela aqui, vem aqui em configurações. Então tá aqui, ó. Cadê meu tipo de campanha? Opa, onde eu vejo o tipo de campanha aqui? Cadê? Bom, aqui não tem o tipo de campanha, não tem. Mas é uma campanha da rede de pesquisa, eu prometo que é uma campanha da rede de pesquisa, pessoal. Então vamos voltar.
Então tá aqui. A minha campanha, eu tenho aqui eu tô gastando nela diariamente R$ 16,50, tá? R$ 16,50. Do dia um ao dia 15, não vou contar hoje, tá? Porque hoje o Google não fechou os dados ainda, então vou contar do dia um ao dia 15. Eu investi R$ 144, é um investimento bem baixo, tá? E me retornou 2.645. Logo, eu tenho um ROAS aqui, ó, na penúltima coluna, de 18,31. Lembra que o nosso cálculo, ele é o retorno dividido pelo investimento vezes 100? E o vezes 100 é por quê? Para transformar o número em porcentagem. Então, se eu multiplicar esse 18,31 por 100, eu vou pegar essa vírgula e vou andar duas casas para a direita. Então, na verdade, o ROAS que eu disse para vocês que é de 1.800% é de 1.831%. Então, quando me retornar, eu estou falando que está me retornando aqui R$ 18,31. Beleza? Então, isso é um ROAS muito acima da média. Agora que eu te provei, vamos para a prática e você vai aprender agora todo o processo que eu sigo para criar uma campanha na rede de pesquisa. Então, lá na sua rede de pesquisa, beleza? Vou voltar aqui. Lá no gerenciador de anúncio, desculpa, eu falei rede de pesquisa. Você vai estar aqui em todas as campanhas, né? Então, geralmente, você não vai cair nessa página, você vai cair na página inicial do Google. Mas na sua barra à esquerda, você vai vir aqui em campanhas, clicar em campanhas, e nesse botãozinho de mais aqui, você vai vir em nova campanha. Você tem aqui 6 tipos de metas, beleza? Aqui você ainda não vai escolher o tipo de campanha. Você vai escolher primeiramente a sua meta. Então você tem vendas, leads, tráfego do site, consideração de produto e marca, alcance e reconhecimento da marca, promoção de app, e você pode criar uma campanha sem meta. No entanto, para a rede de pesquisa, você só pode selecionar, você só consegue utilizar aqui 4, que é vendas, leads, tráfego do site, e você pode também criar uma campanha sem meta na rede de pesquisa. Consideração de produto e marca, alcance e reconhecimento da marca e promoção de app não dá para fazer na rede de pesquisa. Então, eu aconselho você trabalhar aqui com esses 3. Aconselho não, né? Você só vai ter que trabalhar com esses 3 aqui ou com uma campanha sem meta, ok? No nosso exemplo, eu vou fazer uma campanha de vendas, tá? Eu vou fazer uma campanha focada em vendas. Então, eu vou clicar aqui em vendas. Feito isso, eu já escolhi a minha meta. Agora, eu vou escolher o tipo de campanha. E qual que é o tipo de campanha que a gente quer? É rede display? É shopping? É vídeo? É smart? É discover? Não, a gente quer rede de pesquisa, seleciono ela. Aí, ele vai perguntar como que você quer alcançar a sua meta. E eu quero alcançar minha meta através de visitas do site, mas você pode escolher qualquer uma dessas aqui abaixo. Comunicações telefônicas, visita à loja física ou download do aplicativo. Então eu vou clicar aqui, visitas ao site. O meu site é gustavo.market. Então, gustavo.market. E vou dar um continuar. Pronto. Eu fiz a primeira parte onde eu selecionei a minha meta, o meu tipo de campanha e como eu quero alcançar essa campanha. Agora eu vou para as configurações gerais dessa campanha. Você pode ver aqui em cima, ó, que tem as etapas. Então existem 4 etapas, onde a última, onde a quarta é a confirmação da sua campanha. Beleza? Então, olha, aqui eu tenho aqui o tipo de campanha que eu fiz e a minha meta escolhida. Aqui eu vou dar um nome para minha campanha. E como que eu dou um nome para a campanha de rede de pesquisa? Eu coloco search, que é busca, coloco a minha meta, que é vendas, e coloco o nome do meu projeto, tá? Então você pode colocar, eu vou colocar aqui o nome do projeto, beleza? Mas eu tenho um projeto agora, que é o treinamento individual de Facebook Ads do zero à escala. Um treinamento totalmente focado em ensinar você do básico ao avançado, de forma personalizada para o seu tipo de negócio. Então eu vou até colocar ele aqui, ó. Então meu projeto vai ser o treinamento FBTZE. Eu consigo identificar através dessa nomenclatura aqui, certo? Então eu coloco o meu tipo de campanha,
a minha meta e o nome do meu projeto. É muito importante que você dê atenção à nomenclatura das suas campanhas, principalmente se você for criar muitas campanhas. Isso te ajuda a identificar com mais facilidade as suas campanhas dentre várias, ok? Aí, descendo um pouquinho, tem as redes, tem aqui rede de pesquisa e rede de display. Você pode fazer simultaneamente nas duas, mas eu vou simplesmente deixar a rede de display desativada, vou simplesmente deixar a rede de pesquisa ativada. Por quê? Porque eu consigo fazer uma campanha específica para a rede de display. E eu quero ter facilidade na hora de analisar a minha campanha. Eu quero ter certeza que todos os resultados que eu for analisar vieram somente da rede de pesquisa. É possível você fazer essa análise de forma separada? É possível. No entanto, eu não quero ter que ficar me preocupando se eu estou analisando da onde veio. Eu quero saber que veio somente da rede de pesquisa, ok? Clica aqui em mais configurações. Aqui, olha, tem a data de início e término. Então, se for uma campanha sazonal, você pode escolher o início e você também pode escolher aqui o término. Eu não vou colocar a data de término, vou deixar só o início. E aqui, ó, tem a opção de URL, isso aqui você pode pular, não precisa se atentar a isso aqui agora. Chegamos em locais. Então aqui, ó, escolha o público-alvo que você deseja alcançar. Se o teu negócio ele tem uma abrangência nacional, você pode deixar aqui Brasil. No entanto, se você quer segmentar ou se o seu negócio exige que você segmenta, por exemplo, você não consegue fazer entregas para todo o Brasil, você pode vir aqui, ó, e inserir outro local, clicar também em opção de local. Mas vamos primeiro aqui em inserir outro local. Você consegue colocar país, cidade, região ou CEP. Se você quiser colocar uma cidade específica, uma região específica e ainda assim delimitar o raio de alcance da sua campanha, você pode clicar aqui, ó, em pesquisa avançada, você vai inserindo aqui os locais que você quer e você clicando em raio, você consegue aqui trabalhar com milhas e quilômetros e aqui você trabalha o tamanho do raio que você quer trabalhar, beleza? Que você quer alcançar. Então, voltando. Depois aqui eu tenho as opções de local. Eu tenho o público-alvo, que tem aqui, olha, ó, público, pessoas que estão nas suas regiões de segmentação ou têm interesses nelas, que é o que o Google recomenda. Pessoas que estão na região de segmentação ou costumam frequentá-la, e pessoas que pesquisam suas regiões de segmentação. Aí depois eu tenho excluir. Eu posso excluir pessoas que estão nos seus locais excluídos. Você pode deixar isso aqui marcado, tá? Se você quiser fazer alguma exclusão de local. E você também tem aqui pessoas que estão nos seus locais excluídos ou têm interesses nele. Beleza? Então aqui você vai analisar o que é melhor para você, para o seu negócio. Eu vou deixar a nível Brasil mesmo. Chegamos em idiomas. O Google, ele já deixa meio que pré-pronto para mim dois idiomas, que é o português e o inglês, porque ele já sabe que eu sempre utilizo eles, beleza? E eu recomendo que você também utilize. Ah, Gustavo, mas nós estamos no Brasil, por que eu vou utilizar o inglês? Porque tem pessoas que utilizam as configurações do computador no inglês. Por exemplo, o meu sócio, Jefferson, ele tem um Mac dele lá também, e ele utiliza o Mac dele no inglês. Só que ele tá aqui no Brasil, mora em São Paulo. E se ele tiver dentro do meu público-alvo, que eu quero segmentar na minha campanha, e eu quero que ele também veja. Porque eu sei que ele usa no inglês as configurações da máquina dele, mas eu sei que ele tá no Brasil. E eu sei que ele é importante para mim, beleza? Então eu vou colocar no inglês aqui também. Então eu sempre deixo esses dois. Ah, Gustavo, onde eu seleciono isso? Eu clico aqui em pesquisar e aí você tem várias línguas aqui para selecionar. Se você tiver outras línguas na qual você acha interessante, que é pro seu negócio, interessante pro seu negócio, outros idiomas, você pode ficar à vontade em selecionar eles aqui, beleza? Isso não vai mudar nada na sua campanha. Em público-alvo, eu não vou selecionar nada, eu não vou mexer, mas você consegue selecionar alguns públicos aqui, criados, públicos de ideias, e ou mesmo procurar nas ideias do Google. Mas eu não vou trabalhar com eles porque a nossa segmentação vai ser somente através de palavras-chave, ok? Dentro dos grupos de anúncios, que vai ser a nossa segunda etapa aqui em cima. Orçamento. Bom, vamos lá. Existe uma dificuldade que as pessoas têm em definir orçamento para investimento. Cara, se você tem R$ 1.000 disposto para investir no Google, por exemplo, você sabe que você tem R$ 1.000. O que você vai fazer? Todo mês eu tenho R$ 1.000. Pega esses 1.000, divide por 30. Se você for rodar uma campanha só,
Ou pega esses 1.000, divide pelo tanto de campanhas e depois divide por 30 para você encontrar o valor diário, certo? Se você não sabe o valor que você deve investir, você queria ter um pouco mais de firmeza, você pode usar um cálculo que não é 100% certeiro, mas que pode te ajudar. E que cálculo é esse? Vamos voltar lá no nosso documento. O cálculo é o seguinte: quando um cliente fala assim, Gustavo, eu quero investir em Google Ads, mas eu não tenho uma média de quando eu devo investir, então eu preciso que você me dê uma média com base em dados. O que eu faço? Eu levanto com esse meu cliente algumas coisas. Tem aqui a meta dele. Então, cara, quanto que você precisa vender no mês? Beleza? Então tem a meta. Eu pergunto para ele qual que é a taxa de conversão. Então, qual que é a taxa de conversão da página de vendas? Se eu já estiver trabalhando com ele, eu vejo essa taxa, eu consigo levantar essa taxa, tá? A taxa de conversão é o quê? De 1.000 pessoas, por exemplo, que entram no site, quantas convertem, certo? E aí, com base nessa... E aí eu faço uma pesquisa lá no planejador de palavras-chave do Google e encontro aqui o CPC médio, tá? E como que eu faço isso para encontrar? Então vamos por partes aqui, ó. Então eu tenho a meta. O meu cliente falou para mim que precisa vender fazer 100 vendas no e-commerce no mês. Todo mês ele precisa de 100 vendas, certo? A taxa de conversão dele é de 2%. Então 2% que é igual a 0,02, ok? E o CPC médio, geralmente, como que eu faço? Eu venho aqui, vou duplicar, tá? Pra a gente não perder. Pra gente não perder a nossa página ali. Então, eu dupliquei. Para você achar o CPC médio das suas campanhas, o que você pode fazer? Você vem aqui em ferramentas, vem em planejamento, planejador de palavra-chave. Vou dar um saída aqui, porque eu estava aqui na campanha, então ele faz a pergunta. E vou cair aqui em duas opções. Eu posso descobrir novas palavras-chave, então aqui, ó, ver ideias de palavras-chave que podem ajudar você a alcançar pessoas com interesses nos seus produtos ou serviços. E eu posso ver o volume de pesquisa e previsões. Então, ó, ver o volume de pesquisa e o histórico de métricas das suas palavras-chave, além de previsões sobre o possível desempenho futuro delas, ok? Então, eu vou clicar aqui e vou, por exemplo, escrever aqui marketing digital. Marketing digital. Cliquei, beleza? Vamos ver aqui. Olha que interessante. Vamos lá. Então eu fiz aqui essa pesquisa pela palavra marketing digital. O Google ele me dá aqui um plano, tá? Então tá aqui, ó. Seu plano pode receber 34 mil cliques por 38 mil reais e um CPC máximo de R$2, tá? Então ele tá falando aqui, olha, clique de 34 mil cliques, 620 mil impressões, um orçamento diário de 2022 de R$2.200, CTR vai ficar na casa dos 5,4, no CPC aqui médio vai ser de R$1,12, tá? Pode ver, ó, aqui é o médio, tá? Esse é o máximo, aqui é o médio e a posição média, beleza? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar todas as palavras-chave que forem relevantes para o seu tipo de negócio e você vai inserir aqui para ver essas previsões, tá? Eu posso clicar aqui, por exemplo, em histórico de metas e ver aqui como que tá, olha. Então, aqui com o marketing digital, eu tenho uma média de pesquisa de 135 mil pesquisas mensais, a concorrência dela é média, ele não me dá a taxa de impressão aqui do anúncio, mas ele me dá o lance na parte superior, que é o menor valor, e ele me dá o maior valor na parte superior da página, beleza? Então, ó, menor valor 1,37, maior valor 19,13. E aí eu consigo achar o CPC médio, eu faço várias pesquisas e faço uma soma deles todo, divido para depois achar a média. Então imagine que, só para um exemplo bem besta aqui, bem básico, o seu CPC médio vai ficar, sei lá, em 50 centavos, tá? Então definimos aqui que você vai pagar 50 centavos, vai ficar o seu CPC médio. Lembrando, quando você acha o CPC médio, isso pode variar. Por quê? É uma métrica que depende dos leilões. Se entrar mais pessoas no leilão e começar a dar lances mais altos,
consequentemente o Google ele vai aumentar. É a lei da procura e da oferta, ok? E aí, como que é o nosso orçamento? Nosso orçamento é igual a X. Então vamos colocar isso agora no cálculo? Então, olha, o meu orçamento ele é igual a minha meta vezes o meu CPC dividido pela taxa de conversão. Caraca, Gustavo, que cálculo que é esse? Vamos lá? Então, vamos pegar aqui. Meu orçamento, ele é igual a 100 vezes 0,5, né, ou 50, para ficar mais fácil, dividido por 0,02. Vamos lá, como vai esse cálculo? Eu sei que o resultado disso aqui, então o meu orçamento ele é igual a R$2.500. Para tirar a prova real, a gente agora tem que ver se realmente vai bater com a taxa de conversão, que já tá certo, tá? Mas agora eu faço um cálculo inverso para ver se realmente eu vou chegar nessa taxa de conversão e atingir 100. Eu vou pegar agora 2.500, vou dividir por 0,5. E eu sei que o resultado disso vai dar o total de cliques, tá? Então eu tô dividindo meu orçamento pela média do CPC. Então os cliques vai dar 5.000 cliques. 10% de 5.000 é 500, 1% é 50. Mas qual que é a taxa de conversão na minha página? 2%. Então, se 1% é 50, 2% é 100. Então, realmente, esse aqui é o investimento que eu vou passar para o meu cliente. Mas, como eu sei que a variável é muito grande, né? Ela pode ser muito grande, eu sempre somo aqui cerca de uns R$500 a mais no investimento mensal desse cliente, porque eu entendo que o leilão ele é muito variável, depende muito de quem está entrando, de quem está no lance, enfim. E aí eu peço esse teto para o meu cliente. O que significa o teto? O teto é algo no qual eu não preciso chegar, tá? Não preciso, ou melhor, o teto é algo no qual eu posso, então aqui, teto é igual ao posso chegar, mas não posso ultrapassar. E se eu ultrapassar esse teto, eu tenho que chegar no meu cliente e falar, cliente, olha, nossas campanhas estão dando muito resultado e eu acho que a gente começar a colocar um pouco mais de investimento, a gente vai começar a ter maiores resultados. Beleza? Pessoal, é o seguinte, ó, se alguém estiver anotando, não precisa, eu vou abrir esse doc aqui, vou deixar aqui embaixo na descrição o link aberto para vocês fazerem uma cópia e vocês sempre terem esse doc aqui como exemplo. Cara, essa aqui é uma fórmula de orçamento, para encontrar um orçamento, como eu disse, ela não é 100% certeira, tá? Mas ela pode te dar uma noção, porque é um cálculo exato. Mas ela não te dá um valor realmente exato, porque o leilão, ele depende de várias... de quem tá dando lances ali dentro, ok? Então, essa aqui é a fórmula. E agora, o que eu faço? Eu pego esses 2.500, divido ele por, sei lá, por 30. Então, vamos lá. 2.500, vou fazer aqui um cálculo rapidinho. 2.500 dividido por 30, estou falando de um cálculo de um investimento diário de R$83, ok? Então vamos supor que eu coloquei R$83 diários, que vai me dar aproximadamente R$2.500 no mês. Importante, eu esqueci de somar aqui, então eu iria dividir 3.000, né? Então, 2.583, eu acho que 3.000 é 100, né? Então, acho que é isso mesmo. Pera aí, vamos lá, vamos tirar a prova. Isso mesmo, R$100 por dia. Então, eu vou alterar aqui. Tô falando que eu vou fazer um investimento de R$100 por dia. Tem gente que já tá pensando assim, puta, eu não consigo investir tudo isso diariamente, eu não consigo. Cara, tranquilo. Eu vou dizer pra você uma coisa. Você pode investir R$5 por dia. Você pode colocar até R$10 por dia se você não tiver com toda firmeza ainda. Eu até recomendo até que você faça isso, para você ir pegando prática, para você ir testando, para você ir validando algumas hipóteses, e aí você vai pegando confiança para ir escalando os seus números, tá?
mas eu vou deixar aqui R$ 100 por dia. Aí chegamos em lances. Bom, para mim falar de estratégias de lance com você, você precisa primeiramente entender que eu tenho 3 definições de lances, tá? E eu até fiz uma colinha aqui para não ficar escrevendo muito e ficar enrolando mais essa aula. Opa, minha colinha não deu certo porque eu fiz uma outra cópia em cima dela, então significa que eu vou ter que escrever. Então vamos lá. Estratégias de lances. Fica comigo até o final, porque essa parte aqui é muito importante. Porque, primeiramente, o orçamento é uma dúvida muito grande do pessoal. E o pessoal fica assim, se debatendo. Eu já vi casos de pessoas que deixou de fazer a campanha, tava totalmente quase ali, já tava no processo de campanha e abandonou porque não sabia quanto que deveria investir e também não sabia que estratégia de lance ele deveria usar, tá? Mas eu vou te explicar tudo isso e você vai entender que é bem simples. Então eu tenho aqui os lances. Então, quando a gente está falando de lance, a gente está falando de a métrica que você quer focar. Então, o orçamento diário é o quanto eu estou pagando para o meu anúncio rodar, para o meu anúncio ter alcance, alcançar pessoas. Nos lances, eu vou dizer o quanto eu estou disposto a pagar ou o quanto ou os resultados que eu desejo atingir é feito nos lances. Então, nos lances, eu vou dizer o quanto eu estou disposto a pagar ou qual é o resultado que eu desejo atingir, beleza? Então, eu tenho 3 definições de lances. Por exemplo, a gente está falando de uma campanha de vendas, eu tenho aqui conversões. Na métrica principal, eu tenho conversões, valor da conversão, depois eu tenho aqui uma outra opção, que é cliques e parcela de impressões. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho mais alguns estratégias de lances. Eu tenho o CPA desejado, o ROAS, maximizar cliques, eu tenho maximizar conversões, maximizar valor da conversão, parcela de impressão desejada e o CPC manual, ok? Então, eu tenho essas estratégias. Vou voltar aqui. E aí, eu consigo definir algumas coisas. Por exemplo, na conversões, eu posso definir um custo por ação desejado. Então, se eu tirar ele aqui, presta bem atenção aqui nessa parte verde. Eu tenho aqui, olha, esta campanha usará a estratégia de lance CPA desejado. Se eu desmarcar, vai para maximizar conversões. Então, ó, essa campanha usará a estratégia de lances maximizar conversões. Beleza? Então, aí você muitas vezes pode ficar perdido em qual que você deve usar. E é por isso que agora eu vou tirar as suas dúvidas com relação a isso. Bom, eu vou abrir uma colinha aqui que eu tenho. E eu tô vendo pelo celular aqui, tá, pessoal? Vou ser bem sincero. Eu vou abrir aqui uma colinha que eu tô usando, tá? Porque é bastante coisa, tá? Então, tá aqui, deixa eu pegar essa colinha aqui, porque é um assunto bem delicado. Então, tá aqui. Eu tenho 3 definições de lance, tá? A primeira é o quanto você está disposto a pagar pelos resultados. Então, dentro dessa definição, eu tenho 2 estratégias de lances, tá? Maximizar conversões aqui não tá. Deixa eu só apagar aqui. Eu tenho 2 estratégias de lance. O CPA desejado, que é o custo por ação desejado, e eu sempre coloco os prós e os contras de cada um. Então, por exemplo, no CPA desejado, você consegue, né? Ou melhor, você pode. Eu coloquei você consegue aqui. Então, você pode ter o controle sobre o CPA. E por que eu falo que você pode ter? Porque nem sempre pode ser que o Google ele veja algumas oportunidades de conversões, no entanto, o custo por conversão, né, o custo por venda, nesse caso aqui do nosso exemplo, ele pode ficar acima do que você deseja. Por exemplo, você pode definir, sei lá, R$ 10 e o Google fazer um CPA de 16, né, então tá passando R$ 6. Então você pode ter um controle, não é uma certeza, ok? Depois nós temos aqui o contra. É que qual que é a parte ruim? É que se você tiver um lance que for muito abaixo da média dos leilões, você pode perder as oportunidades de cliques. Por quê? Se eu dou um lance muito baixo, eu tô ficando menos competitivo no leilão. E se eu fico menos competitivo no leilão, outros anunciantes vão ganhar o leilão e aí eles vão aparecer para buscas e ganhar os cliques mais relevantes do que seriam também para você em caso de gerar uma conversão em venda, beleza? Então aqui, ó, se os lances forem muito abaixo da média dos leilões, você pode perder oportunidades de cliques que gerariam
conversões. Depois eu tenho aqui, dentro dessa definição, o CPA máximo, o CPC máximo, que é o custo por clique máximo. Aqui você controla, né? O Pro é que você controla o custo por clique máximo. No entanto, ele também é igual ao CPA no contra. Se o lance for muito baixo, você perde cliques importantes. Por quê? Se você dá lance muito baixo, como que funciona o leilão? Vamos lá. Como que funciona o leilão convencional? Quem dá mais leva, certo? Quem der menos fica menos competitivo. Simplesmente assim. No leilão do Google, nessa definição aqui, que é o quanto você está disposto a pagar pelos resultados, ele é assim. Então, se eu dou um lance de CPC, de, sei lá, de 70 centavos, mas o mínimo depois de mim tá de R$ 1, eu sou o lance mais baixo. E aí eu não vou competir com os outros anunciantes, ok? Então eu preciso sempre estar de olho ali em como que vai estar o leilão, né, a concorrência no leilão, para poder dar os meus lances, e esses lances têm que sempre tá de acordo, tá de acordo não, ter um lance muito bom para você se tornar competitivo no leilão, ok? Depois eu tenho aqui a segunda definição de estratégia de lance. A segunda definição é o seguinte, é os resultados que você deseja atingir. Por exemplo, aqui, ó, aqui é o quanto você está disposto a pagar pelo resultado. Aqui é diferente, é o quanto o resultado que você deseja atingir. E a primeira estratégia de lance que nós temos aqui é o ROAS desejado, tá? E para você ter o ROAS desejado, a maioria dos tipos de campanha, ela tem que ter pelo menos 20 conversões nos últimos 45 dias, salvo a exceção são as campanhas na rede de pesquisa que precisam de no mínimo 15 conversões nos últimos 30 dias. Então você tem que ter um histórico de conversões na sua conta dentro do que o Google pede, que é de 20, né? Em outros tipos de campanha, ou na rede de pesquisa é 15 dentro de 30 dias. Beleza? Qual que é o Pro? Essa estratégia de lance, ela ajuda você a gerar uma conversão, um valor de conversão, ou receita com retorno do investimento maior, né? Então, você vai pedir um retorno que você deseja. Lembra que a gente estava falando do ROAS? O ROAS é o retorno sobre investimento. Então, quanto maior o seu ROAS, melhor fica para você na análise final, porque você está lucrando muito mais. Então, por exemplo, eu dei um exemplo lá de um ROAS médio, né, que é o ROAS de 300, aceito, considerado bom pelo pessoal do mercado. No entanto, eu estou com uma campanha me gerando um ROAS de 1.831%. O que é melhor? Um ROAS de 1.831%. Só que aqui tem um contra, que é quanto maior o ROAS que você vai pedir, então deixa eu até colocar aqui, ó, quanto maior o ROAS desejado, menos competitivo você se torna no leilão. E vamos lá, vamos voltar aqui, vamos lá na pesquisa, vamos supor que eu quero trabalhar com o ROAS desejado. Então eu venho aqui, clico aqui, né, naquele link, clico aqui o ROAS desejado, e ele me pergunta, olha, o ROAS desejado, aqui ó, seu ROAS desejado recomendado é de 786%. Por quê? Ele diz isso? Porque ele vai me dar um retorno de a cada R$ 1 investido de R$ 7,86. Mas eu sei, o que eu disse aqui, né? Quanto maior seu ROAS desejado, menos competitivo você se torna no leilão. Então, se quanto maior é meu ROAS, menos competitivo eu me torno, eu vou baixar o meu ROAS. Então eu vou colocar aqui, se esse aqui é o recomendado, eu vou colocar a metade dele. Vou colocar aqui 330. 330%. Ou melhor, 300. Ué, Gustavo, mas você não quer um ROAS de 786%, não seria muito melhor do que 300? Cara, seria. Mas, o que é mais fácil do Google atingir? Um ROAS de 300 ou um ROAS de 786? Um ROAS de 300. Se é mais fácil dele atingir um ROAS de 300, eu vou facilitar para ele. Isso não significa que o meu ROAS vai ficar em 300. Significa que eu vou dar uma maior oportunidade do Google veicular mais meu anúncio, explorar mais meu anúncio para cliques com maior propensão de conversão. E aí, meu ROAS ele pode até mesmo ficar muito acima de 786%. É isso que eu fiz para fazer com que o meu cliente, no qual eu estou usando a conta, tivesse um ROAS de
831%. Eu reduzi o ROAS, porque eu estou facilitando para o Google, tá? Estou facilitando para o Google essa aquisição de resultados, beleza? Então, tem o ROAS desejados. Depois aqui nós temos a parcela de impressão desejada. Por que não tem nada aqui? Porque eu não anotei nada, eu nunca testei ela, tá? Eu nunca testei a parcela de impressão desejada. Mas você pode selecionar ela aqui, ó, em parcela de impressão desejada, e você vai escolher a porcentagem que você gostaria de receber com base nos seus com base no quão o seu anúncio estaria qualificado. Então, por exemplo, tá aqui, ó, a estratégia, porcentagem de parcela de impressão é a frequência com que você quer exibir seu anúncio na área da página de pesquisa selecionada por você, quando outras pessoas pesquisarem suas palavras-chave. E aí, se você vir aqui, ó, sempre colocando o dado no mouse em cima dos pontos de interrogações. Então tá aqui, olha, em qualquer lugar da rede de resultados, né? Eu quero na parte superior da página, eu posso também colocar aqui, ó, na posição mais alta da pesquisa de resultados. Qual que é a posição mais alta? É a primeira posição. Então se eu selecionar aqui, eu venho aqui e coloco, eu vou inserir um valor. Eu posso colocar até 100%, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, até 100%. Então eu posso colocar 100%. Mas o que isso vai acontecer? Quando eu estou pedindo isso, eu estou também dificultando para o Google, né? Ah, cara, você pode estar investindo pouco, por exemplo, diariamente, e está pedindo muito para o Google. Então você precisa ter esse equilíbrio de conhecimento de quanto você pede e do quanto você não pede. Mas como eu nunca testei isso aqui, vou ser bem sincero para você, eu nunca testei, eu não tenho o que falar sobre isso, ok? Então, os resultados desejados essas duas estratégias. E depois eu tenho aqui o que o Google achar melhor. Então eu dou a autonomia total para a inteligência artificial do Google. E dentro dessas estratégias, né, dessa definição, eu tenho uma estratégia de CPC otimizado, maximizar conversões e maximizar valor das conversões. O CPC otimizado, ele é muito bom, tá? Eu tô testando ele ainda, mas já tô tendo alguns resultados com essa estratégia de lance. Por quê? Ele ajusta automaticamente os lances, né? Para dar cliques com maior ou menor probabilidade de gerar uma venda ou conversão no seu site. Então, por exemplo, quando você diz aqui, quando eu digo aqui que ele ajusta automaticamente os lances manuais para cliques com maior ou menor, né? Eu digo que quando ele entende que tem um clique que vai me gerar uma conversão no site ou uma venda, né? Vamos falar de venda, tá? Porque quando eu tô falando de venda ou conversão, pode ser uma captura de lead. Então aqui, ó, quando ele gerar uma venda no site, ele vai me dar um lance maior se o meu lance não está sendo muito competitivo no leilão. Então imagina que eu coloquei um lance lá de CPC de, sei lá, R$1. Mas ele viu que tem um lance que tá de 1,30, por exemplo. E ele vê que esse clique vai ser muito importante para gerar uma conversão para mim, uma conversão em vendas. Ele aumenta meu lance automaticamente. Também ele faz ao contrário. Se ele vê que tem um lance, um clique, onde a probabilidade de gerar uma venda é muito pequena, ele nem entra no leilão. Ele pode até mesmo reduzir o meu lance, para mim nem competir por aquele clique, ok? Então, esse é o pró. O contra, como eu disse aqui, eu confesso que não encontrei e eu preciso testar mais. Tá dando resultado e para mim dizer o contra dele, eu vou ter que analisar de forma um pouco mais minuciosa as minhas campanhas. Depois eu tenho aqui o maximizar conversões, que é o que? O Google, ele otimiza os meus lances, né, de forma automática para gerar o máximo de conversão sem exceder o meu orçamento total disponível. Então imagina que você fez uma campanha lá de vitalício e colocou um valor vitalício de R$1.000. Então você vai definir uma data de início e uma data de término. Como onde eu faço isso? Eu venho aqui, aqui. Então, por exemplo, ó, se eu definir uma data de início e término, ó, então, por exemplo, coloquei aqui dia 30. Quando eu for aqui falar de orçamento, opa, peraí, que não definiu. Tá, ele não ele não alterou, tá? Ele não alterou aqui. Mas geralmente ele altera aqui o orçamento vitalício, tá? Eu não sei porque que ele não alterou aqui, ou eu posso fazer alguma coisa errada. Mas enfim, a lógica é, quando você tem uma data, um orçamento vitalício,
e você coloca lá no Google, o Google ele vai trabalhar para gerar o máximo de conversões sem exceder o seu orçamento total disponível. A mesma coisa é no diário, tá? Por exemplo, eu tô lá com R$ 100 diário. Então ele vai trabalhar para otimizar os meus lances para gerar o máximo de conversão sem exceder o meu orçamento diariamente, tá? Então ele não vai exceder. Qual que é o contra disso? O contra é que você não controla o CPA, que pode ser muito alto e isso vai impactar de forma negativa na sua meta de campanha. Por exemplo, imagine que eu tenho uma meta de vender 5 por dia e eu estou investindo R$ 100. 100 dividido por 5 dá 20, certo? Então 100 dividido por 5 dá 20. Se o meu CPA for maior que 20, já era, eu não faço 5 vendas no dia. E aí eu prejudico a minha meta de campanha. Então esse é o contra. Depois eu tenho aqui o maximizar o valor da conversão, tá? O maximizar o valor da conversão é o seguinte: o Google ele otimiza, né? Então aqui é o Pro, tá, pessoal? Aqui deu um bug aqui na hora que eu fui copiar. Opa, Pro. Então o Pro. O Google ele otimiza os seus lances também, assim como ele faz com maximizar conversões, para que de forma automática para gerar as conversões mais valiosas. Então, ele busca as conversões onde a pessoa, o usuário, vai comprar mais, né? Vai gerar uma conversão muito mais valiosa para você. Só que igual ao maximizar conversões aqui em cima, ele também não controla o CPA. Então você não vai conseguir controlar o seu CPA, isso vai impactar negativamente na sua meta de campanha. Beleza? Cara, talvez eu tenha passado aqui muito rápido. Eu prometo que vou fazer uma aula somente sobre essas estratégias de lances. Tem outras estratégias que você pode utilizar, não na rede de pesquisa, tá? Essas aqui são para as redes de pesquisas, mas tem, por exemplo, CPM desejado, tem o CPV, né, que é o custo por visualização, enfim, no caso de vídeos e de rede de display. Mas eu prometo que vou fazer uma aula explicando isso aqui. Mas vamos dar continuidade aqui, porque já estamos com uma hora e 1 minuto de aula. Beleza? Tá. Feito isso, você está se perguntando assim, Gustavo, qual que é o melhor para se usar? Cara, vamos lá. Não existe o melhor para se usar. Não existe. Não existe o melhor para se usar. Sabe qual que é o melhor? O melhor é o teste. Teste. Sempre teste. Por quê? Cada conta é uma conta, tá? Não existe a estratégia de lance certa. O que existe é a estratégia de lance que deu certo no seu teste. Então, não existe a estratégia de lance certa. Existe a estratégia de lance que deu certo para a sua conta. Ou seja, você precisa testar. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque tem contas que utilizam CPA desejado. Por exemplo, eu utilizo o CPA desejado. Mas, tenho bons resultados, tá? Então, tenho bons resultados. Mas tem contas, por exemplo, que faz campanha na rede de pesquisa, que usa o ROAS desejado e tá tendo bons resultados. Tem pessoas que usam o CPC máximo e tem bons resultados. Tem pessoas que estão utilizando o CPC otimizado, como eu estou utilizando e estou tendo bons resultados em outros clientes. Então, assim, cara, não se prenda, não fique copiando o que. E nem leve isso em consideração quando alguém fala assim, não, essa aqui é a melhor. Cara, você simplesmente vai fazer o seguinte: testa, cria variações de campanhas com estratégias diferentes e você vai encontrar qual é a melhor para você. Ah, Gustavo, eu não tenho muito orçamento para teste, eu não tenho muita margem para ficar testando. Então, você vai subindo e com o tempo você vai fazendo modificações. Só assim você vai conseguir encontrar a melhor estratégia para você, certo? Então, teste. Você pode, por exemplo, aqui utilizar o CPC máximo para controlar o custo. Ah, eu tenho uma margem de custo de investimento muito pequena e eu preciso controlar isso ao máximo. Você pode utilizar aqui o CPC máximo, mas eu vou utilizar aqui, como eu estou utilizando já, o CPA, né? O conversões e vou deixar com o CPA desejado. Eu vou colocar aqui um CPA de, sei lá, de R$ 20. Beleza? Então, o Google me dá aqui ó, uma recomendação, ó. O CPA desejado recomendado para você é de 25,31. Cara, isso aqui pode ser muito bom, tá? Seguir essa recomendação, porque ele já tá vendo que
uma média, um histórico da sua conta. Então, por exemplo, eu vou obedecer, mas eu vou colocar acima, eu vou colocar R$ 26. Isso pode me tornar um pouco mais competitivo no leilão, porque é uma métrica do quanto estou disposto a investir, tá? CPA é uma métrica do quanto estou disposto a investir, a pagar pelos resultados. Então, vamos dar continuidade aqui. Clico aqui em mais configurações. Aqui você vai escolher as suas conversões, tá? Você pode trabalhar com uma configuração a nível de conta, ou você pode escolher uma conversão específica para sua campanha. Imagina o seguinte, você tem o produto 1, o produto 2 e o produto 3. Cada produto pode ter uma página de obrigado, que é a página que significa que ele já comprou, e onde você vai metrificar, ou seja, se a pessoa chegou na página de obrigada porque ela comprou, cada página de produto pode ter uma página específica, né? Isso significa que você precisaria criar 3 conversões, 3 metas específicas para cada produto, e aí você tem que vincular essas metas, se você criou no Google Analytics, por exemplo, aqui com o Google Ads. Então você vai lá no Google Analytics, você cria essas metas e vincula essas metas no Google Ads. E aí você consegue puxar. Por exemplo, ó, aqui desse cliente, eu vou selecionar aqui a ação de conversão que eu quero. Eu tenho 4 tipos de ações. Eu sei que é um e-commerce, tá? E existem mais 3 variações desse e-commerce. Então eu tenho aqui o pedido, eu tenho aqui depois 3 variações. E por já ter conhecimento da conta, pode ver que estão todos com o mesmo nome. Mas, vocês não vão ver porque o nome está ocultado, tá, pessoal? Eu vou ocultar aqui para também não ficar mostrando muitos dados do meu cliente. Então, eu tenho aqui, ó, pedido confirmado, pedido confirmado, pedido confirmado. Eu sei, por já ter conhecimento da conta, de qual plataforma significa, de qual produto que é. Então, eu vou selecionar o primeiro aqui e vou dar um salvar. Beleza? Então, selecionei aqui a minha conversão que eu quero trabalhar. Deixa eu só aumentar aqui um pouco a luz do computador. Em programação, eu vou selecionar todos os dias. Então, eu vou selecionar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou vir aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sextas, sábados e domingos. Ah, Gustavo, por que você não deixa de uma forma resumida todos os dias? Porque eu vou voltar. Quando você faz esse tipo de edição na programação de anúncios, você consegue fazer otimizações na programação. Se você deixa da forma que vem como configuração padrão, você não vai conseguir fazer otimizações nos dias. Por exemplo, vamos supor que no meu histórico, daqui a um tempo, eu vejo que na quinta-feira eu não estou vendendo muito bem. Ou estou vendendo bem. Eu posso excluir ela ou reduzir o investimento na quinta-feira. Eu posso reduzir minha estratégia de lance, os meus lances na quinta-feira, ou posso até mesmo pausar minhas campanhas. Não compensa investir na quinta-feira. E aí você pode ver outros dias. A terça-feira vende bastante, vou aumentar o meu lance para terça-feira. Ou se não tiver legal também, eu posso reduzir o lance ou pausar meus anúncios nesses determinados dias, beleza? Rotação de anúncio, eu deixo como padrão também, tá? Que é aqui, ó, priorizar os anúncios de menor desempenho. Então, eu sempre vou deixar com que o Google priorize isso, eu não quero ficar analisando essa métrica, tá? E aqui eu tenho as extensões de anúncios. As extensões, eu também prometo que eu vou fazer uma aula específica para ela, tá? As extensões é nada mais do que isso aqui, ó. São esses links que aparecem abaixo do anúncio, tá? Então aqui na Webmotos, ó, tem todos esses links aqui, são as extensões e você pode criar essas extensões. Então, eu recomendo que você pesquise um pouquinho sobre, para você entender o que é a extensão de site link, a de frase de destaque, a de chamada, né? Onde você pode inserir o número de telefone e quando a pessoa clica, se ela tiver pelo celular, já vai direto para ligação. E aqui você clicando em mais extensões, você tem várias outras aqui. Você tem o estruturado, o aplicativo, o de mensagem, promoção, preço, local e etc. Ok? Mas eu não vou selecionar nenhuma aqui agora, eu poderia até fazer algumas, mas como é a conta do cliente, eu não vou ficar mexendo. E vou dar um continuar. Beleza? Dei um continuar, eu acabei de finalizar
a parte de configuração da campanha. Agora eu tô dentro dos grupos de anúncios, tá? E aí, nos grupos de anúncios, você vai selecionar as palavras-chave que você quer aparecer e você vai excluir as palavras-chave para qual você não quer aparecer. Então, ou seja, imagina o seguinte, eu vou colocar aqui, como que eu dou um nome, né? Então, geralmente eu dou aqui, ó, keywords, eu coloco no inglês, tá? Mas é palavras-chave. Então eu coloco palavras aqui em inglês, keywords, e vou colocar, por exemplo, aqui o treinamento de Facebook. Então, desse grupo de anúncios, eu vou inserir somente a keyword relacionada a treinamento de Facebook Ads. Eu posso colocar assim, treinamento de Facebook, posso colocar a própria palavra, né? Treinamento de Facebook Ads. Posso colocar aqui treinamento, ou melhor, curso de Facebook Ads. Posso colocar curso individual de Facebook Ads, curso de Facebook e etc. Então, eu sempre coloco com a correspondência ampla, tá? E o que são as correspondências? As correspondências, elas são as formas na qual você pode limitar o tipo de busca, né, os termos que os usuários utilizam, ou você pode deixar ele amplo. Por exemplo, ó, da forma que está aqui, ele está amplo. Então vamos explicar um pouquinho sobre correspondência aqui, porque eu acho que vale muito a pena entender sobre isso. Então, no Google, você tem aqui 4 tipos de correspondência. 4 tipos de correspondência. Então você tem a correspondência ampla, você tem a ampla modificada e você tem a ampla modificada, você tem a correspondência de frase, tá? Tem a correspondência de frase, opa, e você tem a correspondência exata. Então deixa eu colocar aqui, ó. Correspondência ampla. Vou acelerar aqui. Correspondência ampla. Ampla modificada, correspondência de frase, e você tem aqui a correspondência exata. Beleza? O que é a ampla? A ampla é quando você coloca sem nenhum sinal. Então você só escreve. Você não coloca nenhum sinal aqui nela. Você deixa, simplesmente escreve, tá? Coloca aqui a palavra-chave e deixa. E aí ele se torna amplo, que você dá um pouco mais de liberdade para o Google encontrar variações dessas palavras aqui, desses termos. Beleza? Então, no amplo, você dá liberdade para o Google buscar variações aproximadas. Mas existe um lado negativo, né, da correspondência ampla. Qual que é o lado negativo? É que muitas vezes ele pode não achar, ele pode trazer cliques para você que não sejam tão importantes, que não sejam relevantes, tá? Quando você dá essa liberdade. Espera aí que tem alguma coisa errada aqui. Ó, escrevendo na pressa você acaba errando algumas coisinhas, mas faz parte do processo. Beleza? Então, na correspondência ampla, você dá essa autonomia para o Google e aí ele pode trazer alguns termos que não são tão relevantes para você, mas eu recomendo muito que você deixe como correspondência ampla, porque depois de alguns dias você pode analisar e ver quais são os tipos de termos que o Google está fazendo o seu anúncio aparecer, e aí você começa a fazer algumas exclusões ou até mesmo adicionar novas palavras que antes você não estava considerando, ok? Depois eu tenho a ampla modificada. O que é a ampla modificada? A ampla modificada é quando você coloca um sinal de mais na frente da palavra. Então imagine o seguinte, que aqui eu coloco assim, olha, mais curso, mais Facebook, mais ads. O que eu estou dizendo para o Google? Google, eu quero aparecer para uma busca que tenha essas palavras. Tem que ter essas palavras. Não precisa ser nessa ordem, mas tem que ter a palavra curso, tem que ter a palavra Facebook e tem que ter a palavra ads. Então eu quero aparecer para essas palavras. Então aqui
eu limito o Google, porém, ainda assim, dou a liberdade dele encontrar termos. Qual é a palavra que eu posso usar aqui? Eu limito o Google, porém, ainda dou a ele a liberdade de encontrar termos. Ou melhor, deixa eu. Bom, acho que pessoal, vocês já entenderam, né, o que eu quis dizer. Eu tô aqui tentando complicar as coisas. Então eu vou limitar o Google dele nas palavras, porque eu tô dizendo pra ele, Google, tem que ter obrigatoriamente essas palavras aqui, mas não precisa ser nessa sequência. Depois eu vou dar uma definição aqui antes de entregar esse documento para você, beleza? A correspondência de frase é quando ele abre e fecha aspas. Então a frase fica aqui no meio. Por exemplo, vamos usar nosso exemplo de comprar carros, ou melhor, vamos usar o exemplo que eu estou usando, né? Curso de Facebook Ads. Quando eu utilizo essa correspondência de frase, eu estou dizendo, Google, não me importa o que venha antes, não me importa o que venha depois. Eu sei que eu quero aparecer para pesquisas que contenham essas palavras nessa sequência. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, olha, vamos supor que alguém faz assim, o melhor, o melhor curso de Facebook Ads para comprar. Para comprar. Então imagine que a frase toda seja isso aqui. O melhor curso de Facebook Ads para comprar. Então, não importa o que vem antes, não importa o que venha depois. Eu sei que tem que ter esse termo nessa sequência. Se tiver qualquer outra palavra aqui entre esses termos, já não vou aparecer para ela. Então essa é a correspondência de frase. E depois nós temos a correspondência exata, que deixou de ser assim tão exata. Antigamente, a correspondência exata, você trabalha com ela com colchetes, tá? Então você abre o colchetes e escreve aqui, curso de Facebook Ads. Antigamente, se você fizesse isso, você somente ia aparecer para essa frase em específico. Então não pode vir nada antes, nada depois e não pode ser nada diferente do que está aqui dentro. Tem que ser curso de Facebook Ads apenas. Se a pessoa colocar o melhor curso e depois para comprar, já você não aparecia. Hoje, o Google já não tem tão essa limitação assim, já não é tão exata. Hoje o Google, ele já encontra variáveis aproximadas. Então o Google ele já encontra essas variáveis aproximadas e aí a correspondência exata, ela deixou assim de ser tão exata como ela era antes. Vou tomar uma aguinha aqui rapidinho. Então, esses são os tipos de correspondências de frase, de correspondências, tá? Então eu tenho a correspondência ampla modificada, a correspondência de frase, a correspondência exata. Gustavo, qual que você recomenda eu utilizar? Cara, utilize todas. Suba todas. Você pode fazer, igual eu faço em algumas contas, em criar grupos de anúncios para cada tipo de correspondência. Por exemplo, eu posso deixar aqui, tipo, keywords, aí eu posso colocar aqui amplas, treinamento Facebook Ads, deixar somente amplos. Depois eu posso duplicar esse conjunto e modificar. Em vez de ser amplo, eu vou trabalhar somente com ampla modificada, inserindo sinaizinhos de mais entre antes das palavras. E depois eu posso criar um grupo de anúncios com com a correspondência de frase, né? Tendo aqui o abre aspas, fecha aspas. E depois eu posso trabalhar também com uma correspondência exata. Por que fazer esses 4 grupos? Cara, fica mais fácil de analisar, tá? Fica muito mais fácil de você analisar e você tirar uma conclusão mais rápida. No entanto, você pode subir tudo aqui também, tá? Você pode subir aqui, por exemplo, você pode tirar aqui em vez de deixar amplas, você pode deixar tudo aqui e subir, colocar todos os tipos de correspondência. Então eu posso colocar aqui curso de
curso de... Aí eu posso colocar Facebook mais ads. Eu posso colocar curso de Facebook Ads. Posso colocar aqui treinamento de Facebook Ads. Posso trabalhar com exata aqui, né? Curso de Facebook Ads e etc. Então, assim, insira o máximo de palavras. E, paralelo a isso, você também precisa já inserir palavras negativas. E o que são as palavras negativas? As palavras negativas são as palavras na qual você não quer trabalhar com elas. Porque se aparecer, você não quer que o seu anúncio apareça para elas. Se alguém precisar, por exemplo, aqui por curso de Facebook grátis, por exemplo, eu posso dizer pro Google que eu não quero que tudo que tenha palavra grátis, todo termo que tiver palavra grátis, eu não quero que um anúncio apareça. Então eu posso vir aqui, ó, e coloco um sinalzinho de menos na frente e coloco a palavra grátis. Posso colocar gratuito. Posso colocar aqui, por exemplo, nomes de outros profissionais, por exemplo, Pedro Sobral, né? Então eu não quero que apareça quando alguém perguntar por Pedro Sobral, porque o cara é foda no mercado. Então se o cara tá fazendo uma busca para uma busca pelo Pedro Sobral, é muito provável que ele já esteja já certo de quem ele quer comprar. E é um player muito grande no mercado. E eu não quero aparecer para ele porque o cara já sabe o que ele quer. Eu quero para quem sabe que precisa de um curso, mas ainda não encontrou a pessoa ideal, beleza? Então, você vai inserindo aqui todas as suas correspondências. Eu vou até inserir aqui, né? A correspondência negativa. Tá? Nem sei se é esse nome, mas enfim. Então, você coloca o sinalzinho de menos e a palavra. Então, por exemplo, grátis aqui. Sempre o sinalzinho de menos. Você vai excluir essa palavra dos seus termos. Então, você não vai aparecer para elas, beleza? Feito isso, você vai fazer mais o que aqui? Mais nada. Você vai inserir o máximo que você puder aqui, tanto de palavras-chave quanto de palavra negativa. É importante, tá? E aí você vai dar um salvar e vai dar um continuar. Beleza? E aí eu cheguei na última etapa, na penúltima etapa, aliás, que é o meu anúncio. E no meu anúncio eu tenho aqui, olha, novo anúncio de texto, a URL final é a URL para onde você vai levar o clique do usuário. Então, para onde o usuário vai depois que ele clicar no seu anúncio? Lembra que aqui, ó, vai levar para aquela página de carros? Então, quando ele clicar aqui, para onde eu vou levar ele? Por exemplo, eu vou levar ele aqui pro meu site, tá? Então, eu vou pegar aqui uma página minha do treinamento individual, vou vir aqui e vou colar essa página, beleza? Então, colei. O cara clicou no meu anúncio, ele vai parar na minha página do treinamento individual Facebook Ads do Zero Escala. O título 1. Vamos lá. Lembra que eu falei aqui das regrinhas básicas? Os grupos de anúncios, ele deve conter o termo que você vai utilizar. Então, no caso aqui, a gente usou um exemplo de comprar casa americana. Quais são os termos que eu coloquei lá? Eu coloquei curso de Facebook Ads, treinamento de Facebook Ads. Então, eu vou colocar aqui no meu título 1, primeiramente, treinamento de Facebook Ads. Beleza? Então, no meu grupo de anúncios já coloquei e no meu anúncio também já estou colocando. Aqui eu vou colocar um aditivo do meu curso. Vou colocar aqui individual e personalizado. E o título 3 eu posso colocar 100% prático. Então, se você quiser fazer meu curso de treinamento individual do Facebook Ads, saiba que ele é individual, como eu já disse, e ele é personalizado. Então, eu vou personalizar ele para o seu negócio e ele é 100% prático. Lembra que eu falei sobre extensão de URL? Na verdade, se chama caminho de exibição. Então, eu posso deixar somente aqui, olha, a minha URL, e você pode ver aqui, ó, na visualização, né, como ele vai ficando. Ou eu posso colocar aqui, por exemplo, eu vou aproveitar para colocar o meu termo, né? E o termo que eu estou usando aqui é treinamento de Facebook Ads. Então, eu vou já colocando aqui os termos que eu quero aparecer, beleza? Aí, eu tenho a descrição 1 e a descrição 2. Então, eu vou escrever aqui. Neste
treinamento, neste treinamento de Facebook Ads, você vai aprender tudo do básico ao avançado. Independentemente se você ou melhor, se você já tem conhecimento ou não do gerenciador de anúncios do Facebook. Independente, porque passou aqui os caracteres. Então, beleza. Aí depois tem aqui opções de URLs, tá? Que é para você parametrizar o seu anúncio, mas não precisa, tá? Porque quando você vai no Google Analytics, você consegue identificar de onde está vindo o clique, beleza? Então tá aqui, olha, meu anúncio. Aqui é como que ele vai aparecer lá. Então vai aparecer treinamento de Facebook Ads, individual personalizado, 100% prático. Aí eu tenho aqui o caminho de exibição e tem aqui a descrição 1, que vem até aqui, e a descrição 2, que tá aqui, beleza? Então, é importante que aqui, nos seus títulos, na sua descrição, você utilize os termos que você quer aparecer e faça algo que seja chamativo, né? Algo atrativo aí para o seu cliente, beleza? Então, esse aqui é o anúncio. Feito isso, eu dou um concluído e eu dou um salvar e continuar. Dando um salvar e continuar, ele vai para a confirmação e aí o Google vai analisar essa campanha e dentro de algum período aí, que agora eu não sei, né, nesse período de pandemia ele está demorando mais para avaliar as campanhas, ele vai analisar e provavelmente ele vai liberar o meu anúncio para rodar, beleza? Então, nós chegamos ao final da nossa aula sobre criação de campanhas na rede de pesquisas do Google Ads. E você aprendeu tudo sobre qual é a melhor métrica para você analisar, a estrutura de campanha do Google, o processo dos usuários, as regras básicas, as estratégias de lance. Destrinchei para você aqui, mas prometo que vou fazer uma aula focada em estratégia de lance, porque isso aqui é muito importante que você entenda, né? Falei sobre os tipos de correspondência e agora tudo que você precisa fazer é colocar a mão na massa, colocar suas campanhas para rodar e começar a metrificar os resultados. E a nossa próxima aula é sobre como que eu faço para fazer as otimizações nessas campanhas de Google Ads. Não prometo que vai ser na semana que vem, porque, como eu já disse aqui em outras aulas, eu não consigo ter uma grande frequência de produção de conteúdo, porque eu sempre priorizo os clientes da Digitalos e os meus clientes de treinamento, as pessoas que fazem o treinamento de Facebook Ads. E em breve, eu tô lançando também o treinamento individual de Google Ads. Então eu vou ensinar para essa pessoa tudo o que eu sei e tentar personalizar para o tipo de negócio dela, para as necessidades, para as dificuldades que essas pessoas têm na plataforma, beleza? Aliás, se você comprar o treinamento de Facebook Ads, você já ganha um desconto para quando eu fizer o lançamento do treinamento de Google Ads. E se você gostou dessa aula, desce o dedo no like aí, compartilha com algum amigo. Se tiver dúvidas, deixa um comentário abaixo. Eu vou deixar o link do nosso documento aqui, vou otimizar um pouquinho, vou melhorar ele um pouquinho aqui para ficar um pouco mais fácil de você entender, tá? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e você pode fazer uma cópia e você sempre analisar, né, estudar ele sempre que preciso, beleza? Se você for comigo até o final, deixa um comentário aí, fiquei até o final e nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço, valeu!